Cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Queridos, por bondade, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 19, e o versículo de número 1 a seguir. Para nós é um motivo de bastante alegria estar aqui pela primeira vez, recebendo aí este convite maravilhoso do Bispo Breno, e alegra minha alma esta noite poder chegar aqui e ter a companhia do meu amigo, também pastor Juveci, grande homem de Deus, minha esposa, minha filha, também que nos acompanha esta noite. Queridos, quantos encontraram aí, amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: que entrara para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Amém? Podeis assentar, adorando e exaltando ao nome do eterno e Salvador Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos, senhoras e senhores que estão presentes esta noite aqui, talvez você está olhando para esta mensagem e tenha observado, e tem às vezes olhado e falado: mas o que tem a ver esta mensagem com o culto de hoje? Queridos e amados irmãos, estamos em um culto de libertação. E nós vamos hoje aqui falar sobre uma grande libertação de um homem este que todos nós conhecemos a sua história. Esse homem chamado Zaqueu era cobrador de impostos. Existia ali aproximadamente 220 cobradores de impostos, 110 à mão direita e 110 à mão esquerda. E Jesus Cristo viu um homem, e o nome desse homem era Zaqueu. Mas porém, anteriormente, antes de Zaqueu ter um encontro com Cristo, antes de Zaqueu se encontrar com o Senhor, Jesus Cristo também tem um encontro com um jovem, e este jovem era um jovem conhecedor da verdade, conhecedor do Evangelho de Cristo, conhecedor dos mandamentos da lei. Mas porém este jovem, quando teve o seu encontro com Cristo, ele lhe faz uma pergunta dizendo: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? Jesus Cristo diz àquele jovem que se ele conhecia os 10 mandamentos,
E aquele jovem vai respondendo ao Senhor, dizendo: sim, eu conheço todos os 10 mandamentos, eu conheço de frente para trás, de trás para frente, de toda forma que você me perguntar sobre os 10 mandamentos, eu sou conhecedor dos 10 mandamentos. E Jesus Cristo agora vira para aquele jovem, ele faz uma pergunta: qual é o maior mandamento, ou quais são os 2 maiores mandamentos? Aquele jovem olha para o Senhor e diz: Senhor, é muito fácil. Os 2 maiores mandamentos é: o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo agora vai pôr esse jovem à prova, porque muitas das vezes, querido, nós achamos que conhecemos a Cristo, porque conhecemos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Muitas das vezes nós achamos que conhecemos a Cristo, porque somos bons pregadores, bons congregantes, bons ouvintes, bons servos de Deus. Nós achamos que conhecemos a Cristo. E Jesus diz àquele jovem: você ama a Deus sobre todas as coisas? E aquele jovem responde ao Senhor, diz: mestre, eu amo sim a Deus sobre todas as coisas. Deus para mim está em primeiro lugar. Deus para mim é tudo. Às vezes seja desta maneira como nós olhamos e dizemos: sim, eu amo a Deus, Bispo Breno. Deus para mim é tudo. Eu não sei viver sem Deus, pois Ele é a razão da minha vida. Da mesma maneira, se você perguntar para a prostituta, ela vai dizer que ama a Deus. Se você perguntar para o alcoólatra, ele também vai dizer que ama a Deus. Se você perguntar ao drogado se ele ama a Deus, ele também vai dizer que ama a Deus. Todo ser humano tem a tendência de amar a Deus, mas quando de fato ele é provado, se verdadeiramente ele é capaz de amar a Deus, aí se revela quem verdadeiramente o homem é. Jesus Cristo agora então vai perguntar a ele novamente: e ao próximo você ama como a si mesmo? E eu imagino aquele jovem dizendo: sim, Senhor, eu amo o próximo. Amar o próximo parece ser fácil. Todo mundo ama pai, mãe, irmão, amigos que estão próximos de você. Mas aqui Jesus não estava falando desse próximo chamado pai, mãe, irmãos. Pois é muito fácil amar o pai, é muito fácil amar a mãe, é muito fácil amar os nossos irmãos, é muito fácil amar quem nos ama. Mas Jesus não estava falando desse próximo. Jesus estava falando daquele próximo que quando você sai de um culto abençoado como esse aqui, que você chega na porta da tua casa, ele está com o som ligado no último volume, está estremecendo a janela da tua casa, e você sai de um culto abençoado como este, dobra o teu joelho e diz: queima Jesus. E Jesus está dizendo para você: não é para queimar, é para orar por ele, para que ele se converta, para que ele venha me adorar de verdade. É deste próximo que Jesus Cristo estava falando, daquele próximo que no teu trabalho te persegue, puxa o teu tapete e te diz que você não vai conseguir subir, te diz que lá dentro você não vai conseguir ser ninguém, mas Jesus Cristo está te dizendo: ame ele, ore por ele, jejue por ele, pague o preço por ele. Esse tipo de próximo ninguém quer amar. Esse tipo de próximo ninguém quer chegar perto dele. Jesus Cristo vira para aquele jovem e diz: se verdadeiramente tu amas o próximo, vai e vende tudo o que tu tens e divide com o teu próximo. Ei, queridos, a hora de conhecer de fato se amamos a Deus é quando Deus nos convida a dividir o que nós temos com quem não tem.
a doar um pouco de nós mesmos para alguém que esteja carente de amor, carente talvez de um abraço, de uma palavra amiga. Quantas e quantas pessoas vão à igreja e entra dentro da igreja, senta do teu lado, queria pelo menos uma palavra sua, e ele volta para casa triste porque não ouviu uma palavra sua. Quantas e quantas pessoas vêm a um culto como esse, queria pelo menos que um dia você o visitasse em sua casa, mas há tantas coisas que lhe acontecem e você não tem tempo para isto. Aquele jovem olhou e disse: Senhor, eu não vou vender, eu não vou acabar o que eu tenho para dividir com o próximo. Seria a salvação mais rápida, porque quando Jesus perguntou a ele se ele conhecia tudo, e depois Jesus pergunta a ele se ele ama a Deus, e depois Jesus pergunta a ele se ele ama o próximo, aí Jesus Cristo olhou para ele e disse assim: só te falta uma coisa para que tu seja salvo. Seria a salvação mais rápida, seria a salvação mais fácil, porque só faltava uma coisa para aquele jovem. E o que lhe faltava? O Senhor disse a ele: vai e vende tudo o que tu tens e divide com o próximo. Aí, queridos, quando parte para o lado de perdermos o que temos, muitos preferem arriscar a perder a salvação do que perder o que tem. Aquele jovem não aceita, e Jesus prossegue caminhando, levando a sua palavra, e a multidão está seguindo a Jesus. Antes de Zaqueu se encontrar com Jesus, primeiro aquele jovem se encontra com Jesus e rejeita a sua salvação. Lá na frente, Jesus continua levando o seu evangelho, Jesus continua, e aquela multidão está com Jesus. Mas lá na frente havia um cego que estava à beira do caminho. Este cego sabia que Jesus estava passando por ali, mas este cego não podia ver Jesus, mas ele podia sentir que Jesus estava ali. E este cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A multidão olha para aquele cego e começa a impedir que ele grite, e começa a impedir que ele se aproxime de Jesus. Mas no meio daquela multidão eram milhares e milhares de homens, eram milhares e milhares de mulheres, crianças, e aquela multidão toda chamava de Jesus de Nazaré, outros chamavam-o de Nazareno, mas este cego chamava Jesus diferente. Este cego chamava de filho de Davi. E a multidão dizia para ele: cala, porque ele não vai te ouvir. Imagine, queridos, uma grande multidão chamando a Jesus, uns de Nazareno, outros de Nazireu, e somente esse homem cego chamando Jesus de filho de Davi. Aleluia. Jesus para a multidão, porque ele ouviu uma voz diferente. Deixa eu lhe dizer uma coisa esta noite: quando você passar a falar com Jesus diferente, aleluia, a multidão vai parar para ver o que ele vai fazer na tua vida. Todo mundo vem para a igreja às vezes com o mesmo propósito do outro. Enquanto você estiver buscando da mesma maneira que os outros estão buscando, a tua vida continuará do mesmo jeito. Mas quando aquele cego gritou e clamou a Jesus diferente, a vida dele também foi mudada e diferente. Jesus tem coisas para você que ele não tem para mais ninguém. Pode ter uma grande multidão, mas o que tem reservado para você não está reservado para a multidão. Naquela multidão tinha coxo,
naquela multidão tinha paralítico, naquela multidão tinha canceroso, naquela multidão tinha várias pessoas, mas distante daquela multidão estava um cego, e chamando a Jesus, filho de Davi, Jesus para e manda chamar o cego. Mas por que Jesus parou quando o cego chamou de filho de Davi? Vem comigo um pouquinho na história. A Bíblia Sagrada nos diz que quando Deus fez a promessa a Abraão, Ele também continuou a sua promessa com Isaque. A Bíblia também nos fala que a mesma promessa que estava com Abraão e Isaque também foi para Jacó. E a Bíblia fala que de Jacó começou a nascer a raiz de Jessé, e da raiz de Jessé nasceu Davi. A promessa que estava sobre Isaque, sobre Jacó, sobre Abraão, também estava sobre Davi. E quando este cego está clamando dizendo: Jesus, filho de Davi, se você olhar na genealogia de Jesus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz que ele nasceu e ele era da raiz de Jessé, filho de Davi. Aquele cego estava dizendo: Deus, eu também sou filho de Davi, eu sou filho da promessa. Se você é filho da promessa, levante a tua mão e adore ao Senhor. Aquele cego estava dizendo: Deus, eu sou filho de Davi, eu sou filho da promessa. Jesus chega até aquele cego e diz para ele, no original grego, Jesus vira para ele e fala assim: há alguma coisa que eu posso fazer por você? Nesta noite Jesus também está te perguntando: o que eu posso fazer por você? Aquele cego vira para Cristo e diz: Mestre, sim, eu quero tornar a ver. O Senhor olha para ele e diz: vê, a tua fé te salvou. Aquele cego estava cego, mas a sua fé foi capaz de abrir os seus olhos. Agora mais à frente, Jesus continua, e a multidão está falando dos milagres que ele fez. A multidão está dizendo do que ele fez, do que ele estava fazendo. E aquela multidão estava, quem sabe, no meio ali dizendo: olha, agora há pouco Jesus estava vindo, e quando ele chegou lá em Gadara, ele expulsou os demônios daquele jovem que era gadareno, estava possesso. Mas lá na frente ele pegou, enquanto ele estava levando o evangelho, os escribas perguntaram ao Senhor: mestre, eu quero te seguir. E o Senhor convidou os escribas para seguir a ele. Ei, sabe o que acontece? Depois dele curar aquele jovem, ele vai passando no caminho, lá no livro de Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 9, estava Mateus ocupado, trabalhando, e Jesus chegou lá e disse: Mateus, tu queres me seguir? E Mateus deixou tudo, Mateus deixou o seu trabalho e seguiu a Jesus. E a multidão dizendo: olha, Mateus seguiu a Jesus. Mateus era publicano, Mateus era cobrador de impostos, ele deixou de receber um salário alto para seguir a Jesus. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa: deixe tudo para trás, mas não deixe de seguir a Jesus. E quem sabe a multidão dizendo: olha, e Mateus agora está feliz, Mateus agora é discípulo de Jesus. E eu imagino a multidão falando: mas depois de Mateus, ele vai à frente. Ele convidou também um jovem para seguir a ele, mas o jovem não quis deixar nada para trás. Aquele jovem quis continuar com as mesmas coisas, mas lá na frente tinha um cego. Esse cego foi diferente. Este cego
Zaqueu decidiu que o Senhor deveria abrir os seus olhos, e depois que abriu os olhos dele, ele viu a Cristo, viu o Evangelho, e está testemunhando o que Cristo fez. Ei. Agora eu imagino Zaqueu olhando para a multidão e dizendo: aonde Jesus está passando, alguma coisa diferente está acontecendo. Eu também quero me encontrar com esse Jesus. Eu também quero ao menos ver esse Jesus. E eu imagino Zaqueu dizendo: eu não quero que ele me veja, porque eu sou um pecador. Eu não quero que ele saiba quem eu sou. Eu vou fazer o seguinte: como eu sou de pequena estatura, eu vou subir sobre uma árvore e vou ficar escondido ali, e não quero que o Senhor me veja, mas eu quero ver Ele. Talvez eu estou pregando hoje aqui para pessoas que vieram aqui dentro e disseram: Senhor, as minhas lutas é tão grande, eu vou para a igreja hoje, eu quero que o Senhor fale comigo, mas eu não quero que ninguém saiba que o Senhor falou comigo. Senhor, eu vou para a igreja hoje, mas as lutas é tão grande, eu estou chorando por dentro, mas eu não quero que ninguém saiba como eu estou chorando, como eu estou sofrendo por dentro. Assim estava aquele homem, subiu até aquela árvore para ver Jesus, mas não queria que Jesus o visse. Eu imagino a multidão gritando e clamando ao Senhor. Está Zaqueu olhando e observando, e quem sabe dizendo: lá vem o Mestre, lá vem o Cristo. Ele não pode me ver, porque se as pessoas descobrirem que eu estou aqui por causa deles, eles vão me julgar. Eu sou publicano. Para quem não sabe, os publicanos eram inimigos de Cristo. Imagine o tanto que ele estava arriscando a sua vida para ver quem era Jesus. Zaqueu pensava que Jesus não o conhecia. Zaqueu pensava que Jesus não sabia quem ele era. Mas no meio da multidão, mesmo Zaqueu por cima de uma árvore, Jesus reconheceu e soube quem era Zaqueu. Deixa eu lhe dizer uma coisa esta noite. Talvez o bispo não sabe o teu endereço e não sabe o teu nome. Talvez os governadores, o presidente não sabe o teu endereço e nem o teu nome. Mas Deus sabe o teu endereço, Deus sabe o teu nome. Ele sabe o que você passa, Ele sabe o que você enfrenta, Ele sabe qual é as tuas dificuldades, e Ele tem o melhor para você. Eu imagino Jesus chegando até aquela árvore e olha para cima. Imagina o Zaqueu agora com medo. E Jesus olha para ele e disse: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém estar em tua casa. Queridos, eu lendo os 4 evangelhos, eu observei que poucas vezes Jesus foi à casa de alguém. Pouquíssimas vezes. A casa que ele mais ia era do seu amigo chamado Lázaro. E de outra dessas vezes, Jesus recebe o convite de um centurião para que ele vá em sua casa curar o seu criado. E quando aquele centurião vê que Jesus atende o seu chamado, ele olha e diz: mestre, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa, basta uma palavra e o meu criado sarará. Aleluia. Jesus não precisou ir naquela casa, aleluia, mas o criado foi sarado ali. Mas agora ninguém convidou Jesus para ir à casa de Zaqueu, mas ele mesmo disse: hoje eu quero ir em tua casa.
a casa que Jesus entra nunca mais é a mesma. Aleluia. A casa que Jesus se aproxima nunca mais é a mesma. Enquanto você está aqui esta noite, Jesus está visitando a tua casa, e ela nunca mais será a mesma. Os teus filhos nunca mais serão o mesmo, o teu casamento nunca mais será o mesmo, a tua vida nunca mais será a mesma, o teu trabalho nunca mais será o mesmo. E Jesus vai à casa de Zaqueu. Zaqueu desce mais do que depressa, porque quem ia à casa dele não era qualquer um, era o próprio Cristo. Mas sabe, queridos, a multidão tão incrédula, que olhava e dizia: mas ele vai à casa do pecador? Jesus vai à casa desse escriba, desse fariseu. Sabe, muitas das vezes as pessoas olham para nós e não acreditam que alguém tão humilde Deus pode separar para fazer a diferença. Aí olha para você e diz: mas Jesus pode usar ele, mas Jesus pode usar ela. Sim, Ele pode usar quem Ele quer. Não é uma escolha nossa sermos usados por Ele, porque a Bíblia diz que não foi nós quem escolhemos a Ele, mas foi Ele quem escolheu a nós. Ele olhou para você e disse: eu quero que você me sirva. Ele olhou para você e disse: eu quero que você pregue a minha palavra. Ele olhou para você e disse: eu quero que você cante para mim. Ele olhou para você e disse: eu quero que você pastoreie uma igreja para mim. Ele olhou para mim e para você e disse: eu quero que você ganhe almas para mim. Não é uma escolha sua e nem uma escolha minha. A Bíblia nos fala que foi Ele quem nos escolheu. Talvez para escolher a Cristo seria talvez a última escolha nossa. Às vezes você olha para mim e diz: mas pregador, você está falando uma coisa dessa? Escolher a Cristo talvez seria a última escolha nossa? Sim. Quantos e quantos demoraram para vir à igreja, para poder descobrir que Cristo muda a vida dele? Quantos e quantos ainda estão lá fora, porque preferem escolher as drogas, a prostituição, o criminalismo, do que a Cristo? Mas Jesus nos escolheu. Aleluia. Jesus, quando vai descendo com Zaqueu até a sua casa, a multidão diz: mas ele vai à casa desse pecador, ele vai comer com esse homem pecador, imundo. E eu imagino a alegria que estava no coração de Zaqueu. Jesus está entrando em minha casa. E quando Jesus chega até a casa de Zaqueu, Zaqueu olha para todos os que estavam ali e disse: eu não posso mais ser a mesma pessoa, eu não posso mais continuar da mesma maneira. Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver a eles tudo que eu roubei. E se porventura eu defraudei, se porventura eu enganei, se porventura eu menti para alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Quando Jesus entrar na tua casa e Ele fizer parte da tua vida, nunca mais ela será a mesma. A tua família nunca mais será a mesma. As pessoas olharão na rua e dirão: não é este a quem o Senhor mudou e transformou a vida dele? Eu vou devolver. Aí o Senhor olhou para ele e disse: hoje a salvação veio a esta casa. Aleluia, aleluia. A Bíblia Sagrada nos fala que quando nós aceitamos a Cristo,
o manto da salvação do Senhor se estende sobre a nossa casa. Aleluia. Eu não sei esta noite como você chegou aqui. Eu não sei de que maneira você entrou aqui esta noite. Talvez uma guerra terrível com os teus filhos que estão nas drogas. Talvez uma guerra terrível com teu esposo que não aceitou a Cristo. Mas em o nome de Jesus, hoje a salvação entrará na tua casa. Hoje a salvação estará dentro do teu lar, porque a própria palavra do Senhor nos fala que o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Se eles não estão aqui, é porque estão perdidos, e o Senhor está em busca deles, o Senhor está à procura deles. Vai salvar e libertar a tua casa esta noite. Se você crê, adore a Ele. Se você crê, exalte a Ele, glorifique a Ele. Ei. A tua casa nunca mais será a mesma. A tua vida nunca mais será a mesma. Os teus filhos nunca mais serão os mesmos. Eu profetizo em nome de Jesus que algo diferente vai acontecer. A palavra do Senhor, ela é verdade e verdadeira. Se coloque de pé esta noite. Aleluia. Enquanto eu estou a ministrar aqui,